Olá, meus queridos, tudo bem? Estou aqui de volta, para darmos sequência ao nosso estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Agora nós vamos para o título 3. Esse título 3 também muito importante, tá? Vai falar do direito à educação e do dever de educar. Então, como que é isso? Que direito à educação que as pessoas têm, Começa quando, termina quando? Quem tem o dever de educar? Então, vamos lá? Olha, a primeira coisa, já quero fazer alguns destaques aqui com vocês. O artigo 4º traz assim: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, vejam, o dever do Estado, já vou sinalizando, tá? Pressupõe garantia de educação básica obrigatória e gratuita de 4 aos 17. Gente, isso aqui cai demais da conta, tá? Então, olha, é de 4 aos 17. Então, tem muitas questões que falam que é a partir dos 5 anos, a partir dos 6. Então, marque isso aí, de 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a pré-escola, depois o ensino fundamental, o ensino médio. Então, nós já temos aqui, olha, essa obrigatoriedade, tá? Olha lá, o dever do Estado em educar vai de 4 aos 17. Dentro dessa faixa etária, nós temos aqui, olha, uma organização. Então, nós vamos ter a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Olha bem isso aqui. Então, nós estamos vendo o quê? Que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a educação básica obrigatória e gratuita. Ela vai de 4 aos 17. Mas essa educação infantil gratuita às crianças é de até 5 anos de idade. Então, a educação infantil, ela vai até quando? Até 5 anos de idade. Isso é importante, tá? Depois, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente, na rede regular de ensino. Então, tem que ter esse atendimento educacional especializado em todos os anos, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino. O inciso 4 traz assim: acesso público e gratuito ao ensino fundamental, retirem aí por gentileza, tá? Ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Então, aqui a gente pode lembrar, por exemplo, olha, não tem tanto tempo, que ganhou fama, as EJAs, Então, assim, educação de jovens e adultos. Por quê? Tem que ofertar aos que estão na idade correta e também aos que não tiveram acesso na idade própria. O inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, Então, os níveis mais elevados é acesso, dever do Estado em garantir isso aqui. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, então tem que ofertar também o noturno. Adequado às condições do educando, aqui nós temos que lembrar, nós temos vários alunos trabalhadores, tá? Então, inciso 7, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, isso aqui já dá direito de ter um currículo diferenciado, tá? Por quê? Porque nós temos, olha, adequadas às suas necessidades e disponibilidades. Então, aí nós podemos ter o quê? Muitas ofertas de EJA, Tem horários diferenciados, tem um currículo adaptado, então tem muitas coisas aqui e nós estamos percebendo que a lei federal dá margem a isso, tá? Aí nós temos o inciso 8 que diz assim: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá?
Vejam, muitas pessoas às vezes têm dúvida em relação a isso aqui. O atendimento ao educando é mais no ensino infantil? É no ensino fundamental 1? É em todas as etapas, tá? Programas suplementares de material didático escolar. Então, assim, o aluno ele não pode deixar de frequentar a escola porque ele não tem um caderno, porque a moradia dele é distante, porque ele tem direito a transporte, e aí muitas outras demandas, né? Padrões mínimos de qualidade do ensino. Olha, isso aqui então é uma luta, né, gente? Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Então, nós temos que ter tudo isso aqui que garanta um padrão mínimo de qualidade, né? Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, também destaquem aí para nós, mais próxima de sua residência, tá? A toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, tá? Então não é sempre não, é a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Importantíssimo também esse período aqui, tá? O inciso 11 traz para nós assim: alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Aqui eu vou chamar muito a atenção de vocês, porque isso aqui foi incluído pela Lei número 14.407 de 2022, tá? Então, o que acontece? Nós estamos no pós-pandemia e nós sabemos como que essa educação recepcionou esses alunos depois da pandemia, está recepcionando na verdade, né? Então, faça a releitura aqui comigo, olha, alfabetização plena, tá? E capacitação gradual, para quê? Para a leitura ao longo da educação básica, tá? Como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem. Educação básica, nós estamos falando da educação infantil, fundamental e média. Então, olha bem, tem que ter alfabetização plena, tá? Então, nós estamos falando de uma alfabetização que propicie o aluno interagir em sociedade, que consiga, né, desenvolver todas as potencialidades que a leitura é capaz de ofertar. O artigo 4º-A já traz para nós assim: é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde, olha só, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, observem, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Aqui já foi a inclusão em 2018, né, pela Lei 13.716. Então, o que significa isso aqui? O aluno, olha só, da educação básica, ele está internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, né? Porque tem também aquele aluno que não tem condição de frequentar a escola por questão de saúde, né? Está lá com um atestado médico de vários dias e vai ficar em regime domiciliar. A escola tem que assegurar atendimento educacional a esse aluno, tá? Produzir material, enviar, combinar com a família como que o professor vai dar assistência, enfim. O artigo 5º traz assim: o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Olha bem, direito público subjetivo. A educação básica obrigatória, aquela que vai de, olha, 4 a 17 anos, tá? Podendo qualquer cidadão, gente, isso aqui é tão importante, por isso que eu estou destacando isso muito. Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Então, vejam bem, o que é o direito subjetivo? É aquele direito, assim, não pode ser retirado da pessoa,
tá? Então, se a pessoa está tendo esse direito lesado, né, não tem a oferta, vamos dizer assim, aí nós temos, olha, qualquer cidadão pode fazer o quê? Olha só, qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir. Ah, uma criança tal está fora da escola, então não precisa ser o pai ou o parente. Qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir que seja cumprido esse direito ao acesso à educação básica, ok? O parágrafo 1º traz para nós assim: o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá. E aí, olha bem, o que o poder público vai fazer? Recensear anualmente, tá, as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então, gente, esse recenseamento ele é muito importante porque aí nós vamos saber como que vai ser a oferta, por exemplo, de uma educação na modalidade, educação de jovens e adultos, né? Porque nós vamos ter assim, quem são essas pessoas, quantas pessoas nós temos que não concluíram, né, a educação básica. Também, olha aqui, mais uma coisa, é competência do poder público, tá? Fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, tá? Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, olha, os destaquem aí junto comigo, tá? Então, olha, assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais legais. Então, prioridade, ensino obrigatório, né? Depois se resolve as outras demandas. O parágrafo 3º, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no poder público na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, olha só, nós elencamos ainda há pouco o que? Quando fala assim, ó, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo. Nós falamos do poder, né, do direito, à educação ser direito subjetivo, falamos que o cidadão, né, grupo de cidadãos, enfim, qualquer pessoa pode reivindicar esse direito de acesso. E aqui está falando que qualquer das partes, né, dessas partes mencionadas lá no caput, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário na hipótese, né, do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então vamos ver o que diz o artigo 208 da Constituição Federal? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, olha, não é só a não oferta, é a não oferta, tá? Ou a oferta irregular. Importa responsabilidade da autoridade competente. E como que essa responsabilidade ela pode ser cobrada? É isso que está dizendo aqui. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese, né, que está posta aqui, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Então, assim, esse rito sumário é que tem preferência, uma ação ágil. Então, olha, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, todo mundo que está citado ali no caput pode peticionar, reivindicar em relação a essa não oferta, ok? E aí nós temos aqui, olha, o parágrafo 4º, né, que traz assim: comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, é uma coisa muito séria não oferecer, tá? Ou oferecer de forma irregular. O parágrafo 5º traz que, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, vamos dizer isso aqui, olha, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino
Então nós sabemos, tem o que? Tem aquelas provas que são ofertadas para, por exemplo, para que a pessoa comprove que teve até o 4º ano, mas não tem nenhuma comprovação documental, né, que são as avaliações de certificação. Então, olha, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino. Então vai fazer uma reclassificação, chegou, não tem escolaridade comprovada anteriormente. Então tem alguns meios que as escolas vão adotar. Por quê? Porque nós temos aqui orientações legais na LDB que diz que para garantir esse cumprimento, tá, o poder público vai criar essas formas alternativas, ok? E essas formas já estão regulamentadas aí em muitas resoluções pelo estado afora. O artigo 6º traz assim: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, olha, o dever dos pais começa aqui, a partir dos 4 anos de idade. Não esqueçam de jeito nenhum essa data. O artigo 7º traz assim: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, olha só, iniciativa privada, nós estamos falando do ensino nas redes particulares, tá? Só que é livre, mas tem algumas condições que precisam ser cumpridas. Vamos ver quais são? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, o ensino privado também está sujeito ao cumprimento da LDB, tá? Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, é o poder público que vai avaliar também, né? Se o funcionamento, né? Se tem qualidade, está tudo ok. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Eu gosto de trazer isso aqui. Então, olha só, vamos ver iniciativa privada, tá? Ensino privado tem que ter capacidade de autofinanciamento. Então, abriu, tem que conseguir se manter a instituição. Mas tem uma ressalva, que é o artigo 213 da Constituição Federal. Vamos ver o que traz o artigo 213? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º desse artigo, né? Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então vamos entender isso aqui. As redes de ensino privadas, tá? Elas têm que se autossustentar, mas ela não pode, por exemplo, receber financiamento pelo poder público? Pode, porque nós temos aqui, olha, uma ressalva que é trazida pelo artigo 213 da Constituição. Que ressalva que é essa? Olha só, essa que nós acabamos de fazer a leitura aqui juntos, tá? Então, os recursos serão destinados às escolas públicas, mas podem ser destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, tá? Então, mas vejam bem, elas têm que comprovar uma finalidade não lucrativa, tá? Definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa, assegurem destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária. Aí nós já temos várias pontuações. Tem que ter cuidado com isso aqui nas provas de concurso, porque muitas vezes vão dizer assim: as redes particulares de ensino têm que ter capacidade de autofinanciamento.
Caso contrário, não receberão nenhuma ajuda do poder público. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque nós temos aqui uma ressalva. Dando sequência, nós temos o artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, olha só, a critério da instituição e sem custos para o aluno, tá? Sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, olha só, vamos entender isso aqui, porque isso aqui foi incluído pela lei, né, 13.796 de 2019. Aquele aluno, o exemplo mais clássico que nós temos é o aluno que é chamado sabatista, né? Aquele aluno que a religião não permite que se faça nada depois das 18 horas de sexta-feira e só pode retomar as atividades a partir das 18 horas do sábado. Então esse aluno ele não pode fazer nada nesse período, por quê? Porque a fé que ele professa tem justificativa para isso. Então, o que acontece? Aqui muitos, como eu lido muito com professores, né, porque eu lidero a equipe de professores, eu já ouvi muitas perguntas assim, Heredi, e os professores? Aí eu ainda brinco com eles assim, olha, a LDB, ela fala do aluno, porque aqui, ó, nós temos, claro, ó, tô até destacando para vocês, ó, ao aluno, aqui nós não temos o professor, regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada. Então, essa modificação, ela não é só para a rede pública, tá? De qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença. Olha só, se a Constituição dá liberdade de consciência e de crença, então é óbvio que isso aqui precisava ser alterado, né? Por quê? Como que tem liberdade de consciência e de crença, mas é obrigado, por exemplo, a comparecer a um sábado letivo estudando pela manhã? Então fica meio contraditório. Só que ele vai ter esse direito mediante prévio e motivado requerimento. Então não adianta ele ficar lá com a consciência e a crença e não solicitar isso, né, por escrito lá, fazer o requerimento para a escola. Então isso é necessário. E aí o que a escola vai fazer? A escola, olha só, vai atribuir a esse aluno, a critério da instituição, sem custos. Ah, você vai xerocar esse material? Não tem isso, material para reposição não tem. Uma das seguintes prestações alternativas. Vamos ver quais são essas prestações? Olha só, inciso 1, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário, agendado com sua anuência expressa. Então, assim, o professor, por exemplo, né, equipe pedagógica, equipe gestora, não pode agendar para um horário que é diferente do turno do aluno e falar assim, ah, ele tem que comparecer. Tem que ter a anuência dele, tá? Então, olha, no turno de estudo ou em outro horário, agendado com sua anuência, tá? Trabalho escrito, então essa é uma das formas, tá? Prova ou aula de reposição. Aí nós temos o inciso 2, também uma outra possibilidade. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, olha bem, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então não é uma coisa assim, ah, eu vou dar uma oportunidade e do meu jeito. Tem que ser uma coisa muito acordada, não pode ser uma surpresa para o aluno. Parágrafo 1º diz que a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, assim, se no plano de aula do sábado, por exemplo, ele faltou, foi no sábado, aí o plano de aula tinha habilidade X, na reposição não tem que ter habilidade Y, tá? Tem que ter coerência. Parágrafo 2º, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original, olha bem, para
todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, feita essa atividade alternativa que a lei assegura, o aluno ele não vai ter prejuízo de nenhuma ordem, tá? As instituições de ensino, aqui no parágrafo 3º, implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, olha só, essa lei ela é de 2019, então 2020, 2021. Então, veja que nós já ultrapassamos esse prazo. Por quê? As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, hoje, nenhuma escola pode ter como justificativa, nós não estamos preparados para isso, porque já teve um prazo aí para se adequar. O parágrafo 4º, por fim, traz que o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Vamos ver que artigo 83 é esse? Olha só que coisa mais interessante, não pode esquecer disso não, tá? Também está lá na Lei 13.796, tá? De 2019. Então, isso se aplica à rede pública, aplica-se também à rede particular. Mas o disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83. Nós vamos passar aqui os diversos artigos, né, da LDB, mas eu já dei uma voadinha aqui com vocês, né, para o artigo 83, porque ele diz assim: o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Então vejam, lá no ensino militar nós vamos ter a lei específica, a normatização específica. Então, olha, aquela garantia ali de substituição, né? Vai se aplicar à rede pública, à rede privada, mas nós vamos ter a exceção aqui do ensino militar que está posto aí para vocês. Tranquilo? Até nossa próxima aula. Revisitem aí na memória de vocês. Será que já entendeu tudo? Qual foi mesmo o título que nós terminamos? Ele trata de quê? O que você está sabendo a respeito? Hora de esquematizar e até nossa próxima aula. Beijinhos!